Olá, meus queridos, paz e graça a todos vocês, amados. Que bênção, que alegria, uma satisfação poder estar dando continuação no nosso estudo, nas nossas pré-aulas para a Escola Bíblica Dominical. Essa lição, essa revista é do segundo trimestre, nós estamos agora em 2020. O título dessa lição é A Igreja Eleita, Redimida pelo Sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da Promessa. Agora nós chegamos na lição de número 2, que também tem o título A Sublimidade das Bênçãos Espirituais em Cristo Jesus. Desde já eu quero agradecer a todos vocês que têm curtido, têm compartilhado, e você que está nos assistindo pela primeira vez, seja bem-vindo, receba o nosso abraço e o nosso carinho. Também quero pedir para você nos ajudar, como? Curtindo, compartilhando, fazendo seu comentário, se inscreva no nosso canal e você ficará por dentro de todo o nosso conteúdo. Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor faça prosperar, enriquecer a sua vida financeira e espiritual, em nome de Jesus. Dando sequência, o textual dessa lição se encontra na carta aos Efésios, você pode chamar de Epístola aos Efésios, capítulo 1 e o versículo 3, onde o apóstolo Paulo escreve assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Verdade prática: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Isso é maravilhoso, querido. Os versículos-chave para a leitura bíblica em classe se encontra na carta ou na epístola aos Efésios, capítulo 1, versículo 3 e 4, e também o versículo 9 ao 14. Nós não vamos estar lendo para nós ganhar tempo aqui no vídeo, mas você pode estar aí lendo na sala de aula com os seus alunos. O objetivo geral, o comentarista, ele diz assim: esclarecer as bênçãos espirituais concedidas por Jesus Cristo. Vemos aqui então os objetivos específicos são 3. O primeiro tópico, refletir a respeito da nossa nova posição em Cristo. O segundo tópico, evidenciar a realidade de uma vida cristocêntrica neste mundo. E o terceiro tópico, explicar que o Espírito Santo desempenha um importante papel no plano da salvação. Então, querido, continuando, nós vemos aqui então que o comentarista, no ponto central, ele diz: Deus nos concedeu bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Na introdução, o comentarista também, ele diz assim: nessa lição, vamos abordar a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Desde a eternidade, aprove a Deus executar um plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída. Diz aqui: por isso que na carta o apóstolo Paulo se mostra profundamente agradecido pela revelação do mistério que estiver oculto desde todos os tempos. Ele diz, e ele nos convida a louvar e a glorificar a Deus pela sua bondade e misericórdia para com todos os pecadores. A continuação, o primeiro tópico, a nova posição em Cristo. Então, nós éramos uma velha pessoa, agora nós somos nova em Cristo Jesus, e agora nós não andamos mais de acordo com os nossos pensamentos, mas sim de acordo com a vontade de Deus, do Senhor Jesus Cristo. E veja só aqui então, ele diz aqui: no passado estávamos perdidos e condenados à morte eterna. Então no passado nós estávamos perdidos, condenados à morte eterna, mas veio o Senhor com a sua misericórdia, né, e nos alcançou de volta para o seu reino, né? Mas por sua infinita graça, Deus nos ortogou em Cristo o privilégio da salvação. Então, em Cristo, o Senhor nos deu esse privilégio da salvação. Glória a Deus. Veja, primeiro subtópico, a doxologia. Veja só, após expor os versículos de abertura da epístola Efésios capítulo 1, versículo 1 e 2, o apóstolo Paulo apresenta uma sequência de texto que se caracteriza pela verdadeira adoração e bondade ativa de Deus. Efésios capítulo 1, do versículo 3 ao 14. Ele começa pela frase: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor
Jesus Cristo. Então ele agora nos apresenta como agora nós temos que ser agradecidos a Deus, né? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz aqui, bendito significa digno de louvor, né? Então, quer dizer, bendito quer dizer digno de nossa adoração, ele é digno de louvor. O apóstolo dá sequência até o versículo 14, né? Diz aqui, por meio de um maravilhoso tributo ao Eterno e suas muitas bênçãos concedidas aos homens. Então o apóstolo aqui, ele vem sempre sendo grato a Deus, né? Ensinando também que nós temos que ser grato a Deus em louvor, que é isso que ele quer de nós. Que nesse trecho bíblico, trata-se de um hino teológico de gratidão caracterizado pela repetição do seguinte refrão. Veja só, para louvor e glória da sua graça ou para louvor da sua glória. Então, sempre com esse refrão, né? Para louvor e glória da sua graça, para louvor, né, da sua glória. Então, tudo o que nós fazemos é para a glória do Senhor. E agradecendo a Ele por tudo que Ele fez por nós, por nos salvar, né? Por nos dar essa salvação, né? Por nos comprar de novo para essa salvação, por nos remir de novo para essa salvação. Imagina que Deus tinha feito tudo e não tinha preparado lá antes da eternidade, guardado lá no seio do Senhor, essa graça para nos salvar. Aí nós estávamos eternamente perdidos, né, queridos? Então, esse mistério da salvação nossa estava escondido no seio do Pai, amém? Evangelho de São João, capítulo 1 e o versículo 18. Segundo subtópico, as bênçãos espirituais. Veja só, obviamente, que as bênçãos espirituais não são materiais, mas provenientes dos lugares celestiais. Isso é, do reino espiritual. Então, querido, essas bênçãos que nós recebemos, elas não são materiais, elas são do reino espiritual, do reino de Deus, diretamente de Deus. Essas bênçãos mencionadas na longa passagem de Efésios capítulo 1, versículo 3 ao 14, são as bênçãos que o apóstolo Paulo mostra para nós que estava escondida em Deus. Esse é o mistério. Veja só aqui quais são. Olha só, o primeiro ponto, Deus nos elegeu para sermos santos. Quer dizer, Deus já tinha nos elegido para nós ser santo, para Ele. Veja só, Deus predestinou-nos para sermos filhos. Já estava predestinado para sermos filhos, mas em Cristo Jesus. Olha só, Deus nos fez agradável para si. Deus nos fez agradável para si. Isso tudo estava guardado, né, no seio do Senhor. Remiu-nos por meio do sangue de Cristo. Deus remiu-nos pelo sangue de Cristo. Deus acolheu-nos por sua vontade redentora. Deus revelou-nos a palavra da verdade. Deus selou-nos com o Espírito Santo da promessa. Nós estava selado, querido, desde lá. Veja só, Deus ainda garantiu a validade da promessa. Essa promessa é eterna. Só mesmo quem falar assim, eu não quero Jesus, eu não quero essa salvação. Aí sim, mas a não ser, nós estamos garantidos e selados com o selo do Espírito Santo, né? As bênçãos vêm de Deus, que planejou a redenção, do Filho que realizou e do Espírito Santo que a garante. Essas bênçãos traz-nos a exclamar como Paulo, né? Bendito seja o nosso Deus, Pai de toda a eternidade. Terceiro subtópico, a nova condição. Então, queridos, agora nós temos uma nova condição. Veja só, nós agora não podemos andar mais com nossos desejos e os nossos pensamentos, mas agora com os pensamentos de Cristo, né? Ele diz aqui, a expressão em Cristo significa que somos abençoados com toda a bênção espiritual a partir de sua pessoa e obra realizada no Calvário. Então, as bênçãos que nós recebemos agora, que nós vamos andar nela, é a partir da pessoa de Jesus, né? E a sua obra realizada no Calvário. Então, Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 3, e Hebreus, capítulo 5, versículo 9 e 12. Relaciona-se ainda com a nossa experiência de conversão a Ele. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, né, nós vemos aqui, essa nova vida é conferida somente para quem está em Cristo. Tem que estar em Cristo para essa nova vida espiritual, né? Está guardado lá, mas em Cristo.
Isto é, o oposto da antiga vida em Adão, escravizada pelo pecado. Romanos capítulo 5, versículo 11 e 15. Então agora nós vamos andar de acordo com Cristo Jesus, né? Então, desse modo, não andamos mais em trevas, mas como filho da luz. Romanos capítulo 5, versículo 8. Portanto, a nossa nova posição é caracterizada pela salvação em Cristo e por isso desfrutamos de todos os benefícios advindos dessa redenção. Então, essa redenção que conquistou, né, que desvendou esse mistério, mas tudo isso tem que estar em Cristo Jesus. A síntese do tópico 1, o resumo do tópico 1, diz aqui o comentarista: as bênçãos espirituais que os crentes receberam da parte de Deus possibilita uma nova vida em Cristo e, portanto, devemos lhe ser agradecidos. Então nós temos que estar sempre sendo agradecidos, né, por essas bênçãos. Nunca esquecemos, né, que tudo isso é através de Cristo e por Cristo e para. Segundo tópico, uma vida cristocêntrica neste mundo. E pode ter essa vida cristocêntrica, quer dizer, você viver, né, a vida eterna aqui nesse mundo aqui, podemos, mas isso em Cristo. E como? Lá no Evangelho de São João, capítulo 17, versículo 3, onde o Senhor Jesus ele diz que, né, a vida eterna é esta. Qual? Conhecer a Deus como o único Deus e a Jesus Cristo como seu Filho. Então aí você já está na vida eterna. Não precisa de você morrer para você estar na vida eterna, não. É você conhecer, né, esse mistério de Deus. É você conhecer a Deus como o único Deus. E olha só, então nós podemos viver nesse mundo, Cristo sendo o centro da nossa vida? Sim, mas nós temos que estar em Cristo Jesus. Veja só, embora o pecado tenha adentrado ao mundo, Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecadores e na restauração de todas as coisas para o louvor de sua glória. Então, Jesus, Deus, ele planejou, ele projetou, né, o seu Filho, né, para a remissão, né, que ele ia morrer por nós, para a remissão dos pecados, né, e ele ia restaurar todas as coisas para o louvor da sua glória, que uma é essa, né, restaurou a nossa vida, que nós era caído, era pecadores, e ele nos restaurou para a sua glória. Primeiro subtópico, a revelação do mistério. Que mistério é esse? Mistério é Jesus, era a salvação que o apóstolo Paulo está nos revelando aqui, que Deus tinha guardado antes da fundação do mundo. Esse é o mistério da nossa salvação. Se encontra lá no Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 18, nós vamos ver lá que Deus nunca se revelou para ninguém, ele nunca se fez a conhecer, mas o seu Filho ele revelou para que nós conhecemos. Veja só, então, a frase descobrindo-nos o mistério da sua vontade sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus, né? Estava oculta aos santos de Deus. No Velho Testamento, eles não tinham, né, esse conhecimento que nós temos agora do Filho de Deus. Colossenses capítulo 1 e o versículo 26, veja só, essa verdade diz a respeito aos decretos eternos que Deus planejara por sua soberana vontade com o propósito de salvar os pecadores. Deus já tinha esse propósito de nos salvar. Isso é maravilhoso, queridos. Por isso que o apóstolo Paulo diz lá, bendito é o nosso Deus. No Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 16, essa vontade divina é revelada segundo o seu beneplácito, isto é, de acordo com o que lhe agrada fazer por amor e misericórdia. Porque isso é de acordo com o seu bem prazer, com a sua vontade, com a vontade de Deus. E a vontade dele é essa, né? Que o seu amor, ele fala mais alto sobre todas as coisas. Romanos capítulo 9, versículo 15 e 16 e 11 e 32, né? Veja aqui também, a sua vontade foi executada conforme o seu desígnio por intermédio de Cristo, para que o Filho em tudo tivesse a preeminência. Colossenses capítulo 1, versículo 16 ao 20. Então, isso é maravilhoso. Tudo que Deus fez, até para nos salvar, tudo de acordo com a sua vontade. Veja só, qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é de ter nós como, né, como filho. A vontade de Deus é de amar-nos. Então isso é grandioso, é maravilhoso. Bendito Deus, como diz o apóstolo Paulo. Segundo subtópico, a plenitude dos tempos. Paulo revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Isso inclui tudo o que foi criado por Cristo, para Cristo
e o que subsiste em Cristo. Então tem que subsistir em Cristo. Veja só, João capítulo 1, versículo 1 e 3, Hebreus capítulo 1, versículo 2 e 3. Implica dizer que todo o universo, céus e terra, estarão submissos à autoridade e soberania de Cristo. Romanos capítulo 14, versículo 11, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5. Não esqueça que tudo está debaixo do poderio de Jesus Cristo, né? Todo o poder foi dado a ele nos céus e na terra. Então nós temos que ir de acordo com a vontade de nosso Deus e Pai. Essa declaração não tem conotação universalista. A ideia de que no fim todos serão salvos, mas que finalmente tudo será como Deus planejou. Então, no final nós vamos ver que todos são salvos, mas como Deus planejou. Nós não podemos sair fora do que Deus planejou para nós. Cristo é o cabeça da igreja e o cabeça também de todo o universo, querido. Então, nós temos que estar debaixo dessa ordenança do nosso Deus, né? Que Cristo é o cabeça da igreja, ele é o cabeça, então nós somos a parte do corpo, nós temos que estar de acordo com o cabeça. Não é eu que vou dirigir a igreja, não é eu que vou fazer do meus pensamentos, da minha vontade. Não. Ele não é só o cabeça da igreja, mas de todo o universo. A dispensação ou administração desse plano será na plenitude dos tempos. Então, veja só que a dispensação e a administração desse plano que Deus fez será na plenitude dos tempos. Então, tem que ser de acordo com o tempo, com a vontade do nosso Deus. A palavra grega para tempos não é cronos, que traz uma ideia de cronologia, mas cário, que se refere ao tempo divino previamente determinado para que todas as coisas estejam sob o domínio de Cristo. Então, tudo no tempo, tudo debaixo da vontade de Deus, de Cristo Jesus. Atos capítulo 1, versículo 7. Isso é maravilhoso, querido, quando nós imaginamos que agora nós temos uma nova posição, nós somos uma nova criatura, mas nós não devemos andar, né, querer tomar cabeça da igreja. Nós podemos passar na frente da cabeça da igreja, que é Cristo Jesus. Terceiro subtópico, louvor da sua glória. Veja só, o apóstolo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes, judeus, gentios, à igreja. Paulo muda do pronome nós, ele e os judeus, para o pronome também vós, os gentios. Então, quer dizer, ele muda aqui o pronome, né, que era nós, e agora coloca vós, né, vós para também vós, os gentios. Indicando que em Cristo os crentes de ambos os povos, né, são herdeiros da promessa. Então, todos nós em Cristo, tanto gentio como grego, como toda nação, todo aquele que aceitar Cristo, somos herdeiros dessa promessa. De qual promessa? De todas as bênçãos espirituais, né, que está em Cristo Jesus. Ele ratifica igualmente que o propósito da eleição não é outro senão louvar e glorificar a Deus. Então Paulo, ele mostra que, né, para nós, nos ensina que o propósito da salvação não é outra coisa a adorar, glorificar ao nosso Deus. Isso assinala não somente adorá-lo com palavras e ações, mas também levar outros a fazer o mesmo. Então, que não é só nós fazer adoração, mas também levar outros, né, a adorar e a glorificar o nome do Senhor. Por conseguinte, tudo o que somos, fazemos ou possuímos vem de Deus, pois começa na sua vontade e culmina na sua glória. Veja só, Atos 17, versículo 28. Síntese do tópico 2, o resumo do tópico 2, diz aqui o comentarista: os decretos eternos planejados por Deus, executado por Cristo, inclui a salvação dos pecadores e a restauração de todas as coisas. Amém? Terceiro tópico, o Espírito Santo, o penhor da nossa herança. Veja só que o Espírito Santo, então, ele é o penhor, quer dizer, ele é um pagamento adiantado, esse é um selo, é uma marca que nós recebemos, que agora nós somos
filho de Deus, nós somos de Deus, né? E diz que o Espírito Santo desempenha um importante papel no plano de salvação idealizado por Deus Pai. E foi Deus que fez isso, né, por nós. E é coisa maravilhosa. Primeiro subtópico, o selo do Espírito Santo, que diz aqui, aquele que ouve a palavra de Deus, o evangelho da salvação, e que por meio da fé se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo no momento da conversão. Naquele momento que a pessoa creu ali, que quem sabe é Deus, naquele momento ele é selado com o selo do Espírito Santo, né? Tito capítulo 3, versículos 5 e 7. Nos tempos bíblicos, o selo era usado como sinal de propriedade e posse pessoal. Ao conceder o Espírito Santo ao crente, Deus identifica os que pertencem a Cristo, pois o Espírito testifica daqueles que são filhos de Deus. Então o Espírito que está em nós testifica com o Espírito de Deus que nós somos filhos de Deus. Romanos 8, capítulo 9, versículo 15 e 16, e ele continua dizendo aqui, o maligno não lhe toca. 1 João capítulo 5, versículo 18, e assim a terceira pessoa da Santíssima Trindade tem um papel fundamental de regenerar, purificar e santificar o pecador. Então, ele tem esse poder, né, de regenerar, de purificar e de santificar o pecador. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11, ele é quem convence, né, o ser humano do pecado, da justiça e dos juízos. João capítulo 16, versículos 7 e 8, e quem também produz no crente verdadeiro relacionamento com Deus por meio do fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, né, versículo 22 e 23, onde nós vamos ver ali os frutos do Espírito. Né? Segundo o subtópico, o penhor da nossa herança. Veja só, o termo grego rabon pode ser traduzido como depósito, né? Penhor, garantia ou ainda a primeira parcela, né? Como quando recebemos através de Jesus o Espírito Santo, através da palavra, então aí nós somos agora selados, né? A palavra tem origem semítica e era usada nas transações comerciais para assegurar o preço ou garantir o pagamento de algo, né? Essa palavra ela tinha, no meio dos comerciantes, ela tinha esse selo, né, para garantir, né, assegurar o preço ou a garantia do pagamento de algo. É como se ali ele tivesse pago e agora recebeu esse selo. Mesmo assim, é o que o Senhor Jesus Cristo nos faz quando nos dá o Espírito Santo, é como nós recebemos e aí nós já estamos já pago todos os nossos pecados, já compro, né, e selado para o Senhor Deus. Isso é muito maravilhoso. Paulo ensina que o Espírito Santo é o depósito que garante a nossa herança. O Espírito Santo é o depósito que garante a nossa herança. Então, querido, aceite a Jesus, receba o Espírito Santo. O Espírito Santo é a garantia da nossa herança, da eternidade com Deus. Então, veja só, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 21 e 22, tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo tem a salvação garantida. Todos aqueles que foram selados, que receberam a Jesus, né? Porque não tem como você crer em Jesus se não for pelo Espírito Santo. Aí você está selado, né? Por isso é que nós falamos muitas das vezes que nós somos salvos, e aí as pessoas não entendem. Mas nós somos salvos porque nós cremos em Jesus Cristo, que Ele nos deu esse penhor, né? Que é o Espírito Santo, que é o selo da nossa garantia, da nossa herança em Cristo Jesus. Isso não quer dizer que o crente está salvo para sempre, independente da sua conduta. Quer dizer, você pode fazer qualquer coisa agora? Não, que agora você não pode pecar mais, porque você já está morto para as coisas do mundo, mas que a redenção está validada aos eleitos em Cristo, que permanecem fiéis. Aí nós temos que permanecer nessa fé, nós temos que permanecer nessa esperança, nós temos que permanecer em Cristo Jesus. Até eu gosto sempre de falar com um pastor, que eu aprendi muito com ele, que ele dizia que é importante aceitar Jesus, é importante crer, mas o mais importante é você permanecer em Cristo Jesus. Amém? Síntese do tópico 3, o resumo do tópico 3, dizem, o Espírito Santo faz morada na vida daqueles que recebem a salvação, os identifica como pertencente a Cristo e lhe garante a vida eterna.
Então, quando o Espírito Santo vem fazer morada aqui, nós estamos recebendo a garantia da vida eterna. Amém, queridos? Terminamos aqui a aula de número 2. Desde já, eu quero agradecer a todos vocês que têm nos ajudado. Para quem não me conhece, eu sou Rodrigo Alencar, da Alfabetização Bíblica Online, onde eu ensino pessoas adultas a ler e escrever de uma forma natural. Você que aceitou Jesus agora, que tem esse desejo de ler a Bíblia, e muitas das vezes você vai escrever e escreve pelo celular, não faça mais isso. Vê os meus vídeos aí, que eu estarei ensinando letra por letra, palavra por palavra. Fica aqui o meu abraço, o meu carinho a todos vocês e até a próxima aula, se assim o Senhor nos permitir. A paz do Senhor Jesus.